Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, a gente vai estudar um pouco os resultados do quarto trimestre do Banco do Brasil, entender como que foi o lucro do ano, qual que é a projeção para 2026, entender se o banco tá caro ou tá barato, tá bom? E calcular no fim o preço teto. Então, não esqueça de curtir, se inscrever, ativar os sininhos, tá bom? Que isso faz muita diferença. Bora pro vídeo. Então, primeira coisa, nosso disclaimer padrão, nada do que eu trouxe aqui é recomendação de compra ou de venda. Quando a gente olha o resultado do quarto trimestre, então o banco reportou um lucro de 5,7 bilhões no quarto trimestre, uma evolução de 51% contra o terceiro trimestre de 25, mas ainda assim uma queda de 40% na base ano contra ano. O banco estava na época com um lucro de 9,6 bi, um baita de um resultado, 20% de ROI, e agora ele está entregando 12,4% de ROI. Quando a gente olha no acumulado do ano, o lucro sai de 38 para 20 bilhões de reais, uma queda de 45%, tá? Então, o banco tem realmente uma queda muito forte de lucro nesse ano. Só não foi pior, porque o banco usou de alguns artifícios, alguns ajustes, vamos dizer assim, nada ilegal, mas alguns ajustes contábeis dentro da conta de imposto de renda. Então, se você for ver o resultado do banco, ele lucrou 20 bi, mas se você descontar o que ele não pagou de imposto de renda e deveria ter pago, era para ter sido algo na casa de 15 a 16 bi. Ou seja, nesse sentido, o banco se safou ou usou disso para, vamos dizer assim, manter os resultados um pouco mais altos. Então, a situação do banco é preocupante, o banco caiu o lucro. Eu não vejo essa recuperação de 5,7 bilhões como algo sustentável, mas o que importa em si não é o que já passou, já está no slide, a gente já viu. O que importa é projetar o futuro, tá? E aí, vamos olhar um pouco de como que tá a carteira de crédito. Então, primeira coisa, a gente tem a PDD, que é a provisão para devedores duvidosos. Então, no trimestre, a PDD foi de 18 bilhões, uma queda de 93% ano contra ano, ou seja, praticamente essa PDD dobrou, e hoje ela está concentrada 56% no agronegócio, que é a parte do banco que realmente tem sofrido muito. É a carteira do banco que mais está aumentando a inadimplência, tá? Quando a gente olha na ótica anual, a PDD sai de 35 bi para 62 bilhões. Ou seja, a gente está falando de 73%. Aqui é praticamente 25 bi de diferença de resultado, tá? E lembrando, gente, no começo do ano de 2025, o banco projetava lucrar algo na casa de 37 a 41 bi. Ele foi lá, revisou o guidance para 21 a 25 bi e depois revisou novamente de 18 até 21 bi. Então, durante o ano, o banco revisou 3 vezes praticamente o guidance, tá? E boa parte dessa diferença de lucro tá aqui, ó, na PDD, no custo do crédito, na inadimplência que disparou de um ano contra o outro. E aí, quando a gente olha a inadimplência, a gente vê que a inadimplência curta, ela sai de 4,3% no final do ano passado, no ano retrasado 24, para 6,8% no final de 2025, ou seja, a inadimplência segue crescendo. A inadimplência acima de 90 dias, que são aqueles clientes que dificilmente vão pagar, né, que estão inadimplentes mesmo, subiu de 3,16 para 5,17, praticamente dobrou também ano contra ano. E quando a gente olha a cobertura, que é o saldo que eu tenho, o saldo provisionado dividido pelas provisões, ou seja, imagina que você tem, uma carteira de gente inadimplente de 10 bilhões, mas você já separou 20 bilhões, ou seja, sua cobertura é de 200%. Ou seja, você tem 2 vezes aquele valor que está inadimplente. O que a gente está vendo com a cobertura do banco? Que ela saiu de 209 bilhões, 209%, perdão, para 155%. Ou seja, mesmo com o banco se esforçando, provisionando de 35 a 60, ele saiu, né, de 35 para 60 bilhões da provisão, ainda assim a cobertura do banco diminuiu, ou seja, ele deveria ter provisionado mais. Se o banco fosse mais cauteloso, mais seguro, ele deveria ter provisionado mais para manter a cobertura da inadimplência estável ano contra ano. Vocês podem ver que desde o começo do ano essa cobertura vem caindo e de setembro para dezembro caiu muito mais, ou seja, o banco não provisionou o tanto que deveria. Se ele tivesse provisionado, isso teria impactado diretamente o lucro líquido dele. E esse é um dos motivos pelos quais eu
Atualmente estou fora de Banco do Brasil, eu tinha algumas ações, poucas, tá? Acabei me desfazendo delas. Não é recomendação de compra ou de venda, isso é uma decisão minha, mas só para vocês terem uma noção do que eu estou fazendo, tá? E aqui, quando a gente olha aqui, cobertura da New NPL, que é da nova inadimplência. A inadimplência que está sendo gerada para os meses. Qual que está sendo a cobertura? Então a gente viu que no segundo trimestre a cobertura foi mais de 110%, ou seja, o que ele provisionou naquele trimestre cobriu a inadimplência gerada, mas a gente está vendo que essa cobertura tem caído, ou seja, o banco teve mais inadimplência do que ele provisionou nesse trimestre de 2025, no quarto trimestre. A gente viu que a provisão foi de 18 bi, mas a inadimplência está de 24 bi, ou seja, o banco não está provisionando o que deveria. Ou essa inadimplência cai, e aí com isso a provisão já feita vai se ajustar, ou o banco provisiona mais e isso vai impactar o resultado dele. Quando a gente olha por carteira, gente, então a gente tem a carteira da pessoa física. A inadimplência acima de 90 dias sai de 4,6 para 6,6, ou seja, a inadimplência segue subindo na carteira na pessoa física. A cobertura sai de 163% para 140, a cobertura continua caindo, ou seja, o banco precisaria provisionar mais. Quando a gente olha para a carteira de pessoa jurídica, ela sai de 3,3 para 3,7 e aí ajustado por um cliente específico. Pelo que eu li hoje, gente, esse cliente específico é a Braskem, tá? Que é uma petroquímica. Ela tava para fechar um acordo com a Petrobras, mas foi ela que causou essa inadimplência. 3,6 bi que eles deixaram de pagar. Pelo que eu vi nas notícias que saíram hoje, a cobertura saiu de 172% para 174%, ou seja, a cobertura está em linha, que o banco mantém essa cobertura estável, tá? Então aqui ele consegue segurar a bronca da inadimplência, aqui está um pouco mais estável do que as outras carteiras. E quando a gente olha para a carteira do agronegócio, a gente vê a inadimplência saindo de 2% para 6% da carteira. Gente, a inadimplência triplicou ano contra ano. E aí, quando a gente olha a provisão, ela sai de 133%, ao longo do ano ela cresce para 210, mas ela vem caindo trimestre contra trimestre porque a inadimplência não para de piorar. Então, mesmo provisionando, o banco ainda tem 2 pontos de atenção que ele vai ter que trabalhar, que é a carteira do agro e a carteira de pessoa física. Ele ainda não está provisionando o suficiente. Tá bom? E aí, quando a gente olha para a margem financeira do banco, que são as receitas que ele tem com empréstimos, juros, a gente vê que no trimestre ela tem uma evolução de 5,4% e na ótica anual 3,8%, quarto TRI de 24 contra quarto TRI de 25, e na ótica anual ela se mantém estável em 103 bilhões, praticamente. A gente vê uma queda vindo principalmente da margem com o mercado. Por quê? Porque a taxa Selic subiu, a taxa média da Selic subiu. Então, com isso, os empréstimos que o banco tinha com taxas anteriores, né, que ele emprestou antes da Selic, acabaram não sendo remunerados na mesma taxa por conta do aumento da Selic. A Selic sobe, ele tem que pagar mais para o dinheiro que está captando, e os empréstimos que ele travou com taxa antiga não são reajustados nesse sentido, então isso acaba impactando a margem com o mercado do banco, que sai de 22 para 11,4 bilhões. Mas aqui é um ponto positivo, no sentido de que mesmo com toda essa crise de inadimplência, o banco ainda conseguiu manter a margem financeira, ainda conseguiu manter as receitas vindo para dentro de casa, tá? E aí, gente, quando a gente olha as receitas de serviço, aqui é um ponto negativo, tá? Ela cai na ótica trimestral, né? 0,3%, quando a gente compara quarto TRI de 25 contra 24, 4%, e na ótica anual cai 1,2%, o que é muito ruim porque as receitas de prestação de serviços é uma das partes mais rentáveis do banco. Aqui você vai ter margem de 60%, 70%. Então, boa parte do resultado do banco vem aqui dessa receita de prestação. Então, nunca é bom que ela caia, tá? E quando a gente olha o índice de eficiência, aqui a gente tem as despesas subindo 5,1% ano contra ano, tá? Em linha com a inflação, mas é muito ruim a gente ver o banco passando por uma situação de dificuldade e ainda assim, vamos dizer, crescendo as despesas ano contra ano. Era de se esperar, vamos dizer assim, uma postura mais contracionista, uma postura mais controlada, vamos dizer assim, nesse sentido, das despesas. Ainda assim, o índice de eficiência está em 27,7%, que é melhor que muito banco privado, melhor que Itaú, melhor que Bradesco, melhor que Santander. Então, o banco ele é muito eficiente neste sentido, tá? Mesmo com esse aumento das despesas. E aí, por fim,
Quando a gente olha o guidance para 2026, então a gente tem uma carteira de crédito crescendo de 0,5% a 4,5%, o que é um crescimento muito baixo. Ele já cresceu historicamente 10 a 15% essa carteira de crédito, ou seja, o banco vai estar mais cauteloso nesse ano 2025. Quando a gente olha para a pessoa física, vai crescer de 6 a 10%, e aqui mais voltada a crédito consignado, que tem mais segurança, que você tem uma menor inadimplência nesse sentido. Carteira de empresas caindo de 3%, por cento, crescendo no máximo 1%, e agronegócio também uma queda de 2% até crescendo 2%, ou seja, o que vai puxar realmente a carteira vai ser a parte de pessoas físicas, tá? E é importante a gente ir acompanhando isso, porque a gente vê que a inadimplência da pessoa física segue subindo. Ou seja, nos próximos trimestres, você investidor tem que estar acompanhando como que vai sair a evolução desse resultado. Quando a gente olha a carteira sustentável, vai crescer de 2 a 6%, a margem financeira deve crescer de 4 a 8%, o custo do crédito deve se manter alto, de 53 a 58 bi, ou seja, o banco ainda assim espera uma queda desses 62 bi que foi desse ano para 53 a 58. Eu não sei se eu acredito muito nisso, depende muito de como vier a inadimplência, e eu acho que ela ainda vai vir alta. Receita de prestação de serviço, eles esperam um crescimento de 2 a 6%, e a parte de despesas administrativas crescendo de 5 a 9%, tá, gente? E aqui eu acho que é um ponto ruim do guidance, porque a gente tem a receita crescendo de 4 a 8 e a despesa crescendo de 5 a 9. Não sei se faz sentido num ano de controle, de retração, o banco crescer as despesas mais do que ele pretende crescer as receitas, tá? E no final, você tem então um lucro ajustado de 22 a 26 bilhões, isso projetado pelo banco no guidance de 2026. Lembrando, isso daqui é só um guidance, não é promessa, não é para você ter, é só para você ter a expectativa de que isso deve acontecer, mas não é promessa do banco. O banco já revisou o guidance antigamente. E aí eu quero trazer para vocês uma outra informação, tá? Quando a gente pega esses históricos de inadimplência de banco, o mais recente que eu vivenciei foi o Banco Bradesco. Ele passou 2 a 3 anos patinando os resultados, ou seja, queda de lucro no mesmo patamar, para começar a se recuperar 2, 3 anos depois que o problema apareceu. Ou seja, eu acho que essa expectativa das pessoas de que o banco vai se recuperar em um ano, metade de um ano, eu acho que ela pode estar um pouco real, visto o tamanho da inadimplência e que as provisões do banco estão, como eu disse para vocês, abaixo do que deveriam. Tá? Então, tenham essa atenção. Você que está investindo em Banco do Brasil, está projetando 2026, tenha essa atenção, seja muito cauteloso. Não adianta pagar caro por um investimento que você vai ter um retorno ruim. Então tenha isso em mente. E aí, quando a gente olha a performance da ação, então hoje o banco está cotado a R$ 26, tá? Quando a gente olha em 12 meses, caiu 2,3%, tá? Então aqui desde janeiro de 25, a gente vê uma pequena queda. O banco chegou a cair mais de 30% do topo de R$ 30 até aqui os 18, chegou a R$ 18, e desde então já subiu praticamente 20% aqui a ação, de volta para os R$ 26. Hoje está cotada a 10,8 vezes de preço sobre lucro, a 0,8 vezes o valor patrimonial, o que é bem descontado. A gente vê que a média do banco, um banco normal é cotado a 1 vezes patrimonial, entregando 15% de ROI. Então, hoje o banco ainda tem esse desconto, tá? E geralmente quem compra nessa situação de desconto acaba tendo bons retornos no médio e longo prazo, tá? E o dividend yield de 4,5%, que é um dividend yield baixo, mas essa é a expectativa, porque o banco vai estar pagando 30% de payout, tanto esse ano, 2025, quanto 2026. Aí a gente tem aqui o dividendo anunciado de 21 centavos por ação, líquido dá algo na casa de 18 centavos, tá? Que foi acima do que o esperado pelo mercado, visto que o lucro também, divulgado de 5,1 bilhões, foi acima do que o que estava sendo esperado pelo mercado. Importante, quem tiver a ação no dia 23 do 2, quem dormir com a ação no dia 23 do 2 para o dia 24, vai ter direito ao provento, que vai ser pago no dia 5 do 3, tá? Então, você acionista tem que ter conhecimento disso. E por fim, gente, vocês vão me perguntar qual que é o retorno esperado da ação, né? Vale a pena eu comprar? Que preço? Então, primeiro, hoje o banco está valendo 149 bilhões, tem um lucro esperado de 22 bilhões para o ano que vem, então eu peguei a parte de baixo do guidance, sendo muito conservador, e eu acho até, eu particularmente, duvido até do banco conseguir alcançar esses resultados, mas a gente vai ter que ver, né, para poder descobrir. O dividend yield vai ser de 4,4% nessas estimativas, porque o payout vai estar em 30%. O crescimento esperado, pegando o ROI, que vai estar em 12%, com esse
patamar de lucro, menos vezes menos o payout, vai ser um crescimento esperado de 8,2% ao ano. Isso dá, nas cotações atuais, um retorno esperado de IPCA mais 6,6%, tá? Isso pensando em 22 bilhões de lucro. Claro, se o banco lucrar 25 bilhões, a Actis aqui já vai para IPCA mais 8. Mas eu estou sendo bem conservador, tá bom? Então, IPCA mais 6,6. Isso aqui é ruim quando a gente olha que a gente tem título público hoje pagando IPCA mais 7,3 sem risco. Então, tem que se levar isso em consideração. E por fim, eu trago aqui meu preço teto de 6,5 vezes o preço sobre lucro. Essa é a média histórica que o Banco do Brasil tem sido cotado, e isso dá hoje, com base no lucro que eu estou projetando, um preço teto de R$ 25 por ação, uma margem de segurança de menos 4,12%, tá? Ou seja, para quem quer investir no banco, hoje, com base nesse preço teto, já passou, é mais cauteloso esperar que o Banco do Brasil caia abaixo desse preço teto para realmente voltar a investir na ação, beleza? Então, senhores, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco mais os resultados do banco. Não esqueçam de curtir, se inscrever, ativar os sininhos, tá bom? E comenta aqui se você tem Banco do Brasil, gostou dos resultados, o que você vai fazer com a ação, enfim. E também comenta o que você quer ver para os próximos vídeos do canal. Bons investimentos e até a próxima!